Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal da MQN. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus pincéis essenciais pra maquiagem dos olhos. Quem me acompanha há um tempo sabe que maquiagem é minha paixão há anos, mas sempre fazer o olho sempre foi a minha limitação. Eu adoro fazer pele, eu adoro preparar pele, fico esfumando a base horas e horas, mas quando chega no olho eu passo um marronzinho no côncavo e máscara de cílios, porque eu sempre tive dificuldade de fazer o olho, eu tenho olho pequeno, eu sempre tive a impressão que tudo que eu faço no olho deixa meu olho menor, o que não é verdade, tem muita maquiagem que ajuda a aumentar o olho, mas eu percebi, assim, com os anos, principalmente nesse último ano, eu acho que foi a minha evolução, assim, eu gosto de maquiagem, sei lá, há 10 anos eu evoluí isso pra olho, aí nesse último ano eu acho que eu tive uma evolução meio que exponencial e eu acho que isso aconteceu em função das ferramentas certas. Eu acho que uma vez que eu achei os pincéis que funcionam pra mim, eu consegui melhorar muito mais pelos pincéis, na verdade, porque eu acho que eles fazem meio que o trabalho por você. Quando você encontra as ferramentas certas, eles fazem o que precisa fazer, você quase não tem esforço. Então, como eu acho que é um tema que bastante gente tem interesse, eu resolvi dividir com vocês nesse videozinho rápido, mostrando esses pincéis essenciais que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 pincéis. E é muito mais, eu acho que é mais interessante vocês se focarem no formato do pincel, no tipo de pincel, do que necessariamente no pincel que eu tô mostrando, sabe? Eu acho que tem hoje várias marcas de pincéis muito boas, então não necessariamente esses pincéis têm que ser dessas marcas. As marcas que eu vou mostrar são basicamente Morphe, Sigma e tem um da Sephora também. Então eu vou começar pelo primeiro passo, que é fazer o esfumado no côncavo. E eu gosto muito desses dois aqui esse aqui é o da Sephora Collection e esse daqui é da Morphe. Esses dois pincéis, eles têm fibras de cerdas naturais, eu acho que funciona melhor. Eu acho que cerdas naturais, eu já falei isso no meu outro vídeo de pincéis, eu acho que tem produtos que funcionam melhor com cerdas naturais e sombra, particularmente, na maioria delas eu acho que elas funcionam com cerda natural. Mas enfim, o meu primeiro passo é pegar um pincel bem fofo e usar a sombra mais clara que eu vou usar no côncavo e aplicar ela, assim, bem sem muita regra, só começo aplicando pra fazer uma marcação do côncavo. E eu gosto sempre de ter, eu vou falar dois porque eu tô mostrando dois, mas na verdade eu tenho vários, eu tenho réplicas, porque eu acho que pincel de esfumar nunca é demais, você sempre, sabe, precisa mudar de cor. Então eu acho que pelo menos dois você precisa, porque vocês vão ver ao longo dos clipes que eu vou mostrar que eu uso o primeiro, eu uso pra fazer a marcação do côncavo, e depois eu uso ao longo do vídeo esse daqui sem produto nenhum, só pra limpar, pra esfumar uma sombra na outra. Então acho que é válido ter pelo menos dois. Em seguida, eu gosto desses daqui, que são pincéis de esfumar também. E a diferença deles é que ele é um pouquinho menor do que esse daqui. Eles são não só menores, mas uma coisa que eu acho que faz muita diferença nesse pincel é que ele, ó, deixa eu mostrar ele de pertinho. Eles são, tá vendo, um pouquinho menor, e a diferença é que esse aqui, ele é todo redondinho. Esse daqui, ele é apertadinho aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber, mas o ferrolho desse pincel, ele dá uma beliscadinha no pincel que deixa ele mais retinho. Então eu acho que ele é um pouco mais preciso. Então eu uso esse pincel aqui pra fazer uma sombra um tom a mais no côncavo e dou uma esfumada. Mas ele é muito parecido com o pincel de esfumar. Eu acho que o diferencial dele é ter esse apertadinho aqui no côncavo, porque acho que faz toda a diferença pra você pôr uma cor mais precisa. Porque a minha teoria é, conforme eu vou usando as cores mais escuras, a minha teoria é de uma pessoa muito iniciante, tá, gente? Eu sei que isso não é, sei lá, não é uma regra, enfim. Mas como eu faço? Conforme eu vou indo para as cores mais escuras, eu vou indo para pincéis mais densos, porque aí eu tenho mais controle do que eu tô aplicando. É claro que se você usar um pincel muito denso, vai ficar uma marcação bem forte, assim, bem seca, né? Então é sempre bom o pincel ser molinho, porque ajuda a esfumar. Mas enfim, esse seria o meu segundo passo, que é um pincel um pouquinho menor e um pouquinho mais preciso pra fazer o meu segundo tom. Em seguida, esses pincéis aqui, eu achei que foram assim, a descoberta pra mim. Eles foram assim, esses pincéis, eu diria que são pincéis que eu não sei, eu nunca vi em outra marca. Eu acho que esses pincéis são muito bons, são da Morphe, eu tenho dois iguais, que é um pincel pra quem tem olho pequeno.
é tipo a luz no fim do túnel, porque é um pincel de esfumar, ele tem um formatinho de pincel de esfumar, ele é molinho, ele não é um pincel duro, tipo lápis. Ele é mais ou menos de um tamanho de um pincel lápis, mas molinho. E é perfeito, porque você encaixa no côncavo aqui, pega a cor mais escura, escurece o côncavo sem ficar aquela coisa borrada, sabe? Que vai aquela sombra escura no olho inteiro. Porque quem tem olho pequeno tem esse problema. Às vezes você pega um pincel que funciona pra todo mundo, mas no seu olho você vai aplicar, fica sombra até a sobrancelha. Então, tipo, achar um pincelzinho pequenininho assim de esfumar, eu achei que foi divisor de águas, porque realmente ele fez muita diferença. Ele é pequenininho, ele não é denso, você consegue esfumar, então você aplica a cor mais escura exatamente onde você quer. Então é o terceiro tom que eu usaria. Aí, o meu próximo passo é fazer o esfumado aqui embaixo nos cílios inferiores. E eu gosto desses dois pincéis, que eles são pincéis tipo lápis, mas eles são mais... esse aqui é bem durinho e esse aqui é um pouquinho mais molinho. Se eu comparar com esses que eu mostrei anteriormente, vocês podem ver que esse daqui ele é um pouco maior e ele é bem menos denso. Esse aqui ele é bem mais maleável, enquanto esses aqui são bem mais durinhos. Então, o que eu faço? Eu gosto de aplicar com esse mais durinho, aplico a sombra nos cílios inferiores, e aí eu gosto de esfumar com esse que é um pouquinho mais molinho. Então acho que funciona. Eu gosto de usar dois tons, eu uso um tom mais claro, que é o tom que eu comecei o côncavo, e um pouco mais escuro pra marcar, e aí eu marco só no canto inferior, e aí eu uso esse mais molinho aqui pra esfumar os dois. Eu acho que super funciona. Um outro pincel que é um pincel que eu fiquei em dúvida se eu ia colocar aqui ou não, mas eu acho que para um kit básico, assim, eu acho que é interessante ter um pincel desse. É um pincel desse tipo língua de gato aqui, que é um pincel bem comum, que você usa para aplicar a sombra na pálpebra móvel. Eu fiquei em dúvida se eu colocaria ou não, porque na prática eu acho que na maioria das vezes eu acabo usando o dedo pra fazer isso. Eu não uso pincel, então eu uso com o dedo mesmo, passo aqui. Mas eu acho que, enfim, eventualmente tem dias que eu prefiro um pincel, tem dias que a sombra performa melhor com pincel, então eu acho que é bom ter um pincel desse tipo, só pra aplicar, assim. Ele é um pincel que deposita a sombra, ele não é um pincel que esfuma, ele é um pincel que deposita. E aí, lembrando que eu falei no começo do vídeo, eu sempre volto com o pincel fofinho grande, sem produto, e dou uma esfumada na sombra que eu apliquei, na sombra que tá no canto externo, na sombra que tá no côncavo. Então, acho que é bem importante ter um pincel sobrando, que seja fofinho, que dê pra esfumar tudo. Os dois últimos pincéis que eu tenho pra mostrar, o primeiro é esse daqui, que é um pincel de delineador, é um pincel chanfradinho bem durinho, bem pequenininho, muito pequenininho. O que eu acho muito legal dele é que ele é bem pequeno. E eu uso pra fazer uma marcação nos cílios superiores, pra dar uma... literalmente pra marcar os cílios, pra dar uma delineada no olho, sem ficar uma coisa super forte, assim, super delineador, que é uma coisa que eu tenho gostado de fazer bastante, fazer o delineado com a sombra. E eu achei que esse pincel aqui é muito bom pra isso, porque você consegue pegar a sombra e você vai literalmente carimbando, sabe? Você não precisa ter uma super precisão, que nem você precisaria pra ter com um delineador. A sombra, ela permite que você erre, porque você pode só dar uma esfumadinha se você errar. Então eu tenho gostado de fazer isso. Eu pego a sombra e marco só os cílios superiores. Às vezes eu dou uma puxadinha, às vezes só marco os cílios mesmo, mas eu achei que esse pincel é muito bom também. O último pincel que eu tenho pra mostrar pra vocês é um pincel, na verdade, que... teoricamente ele é pra lábios, mas eu achei que ele é perfeito pra iluminar o cantinho interno do olho. Ele é um pincel que é tipo uma linguinha de gato fininha, só que durinho, sabe? Mas bem pequenininho. Então eu pego o iluminador e consigo aplicar ele bem no cantinho do olho. Eu consigo puxar aqui pra baixo pros cílios inferiores, consigo esfumar um pouquinho nos cílios superiores, então eu achei que é um pincel perfeito pra fazer isso. Eu adorei, achei que funcionou muito bem. Acho que até por isso é bom a gente não se apegar muito aos nomes dos pincéis, porque os pincéis eles têm que funcionar pra gente, né? Porque a gente precisa e não necessariamente para o que ele foi desenvolvido. Então, acho que a gente sempre tem que se explorar todas as opções dos nossos pincéis. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no começo do vídeo, eu acho que ter a ferramenta certa faz muita diferença. Eu, antes de ter os pincéis específicos, assim, pra olhos, eu usava uns pincéis grandes que não funcionavam pro meu olho. Ficava, tipo, uma sombra sem acabamento, escura em todo lugar. Então acho que realmente isso me ajudou bastante a evoluir nesse campo de maquiagem nos olhos, mas
Eu tenho muito pra aprender, como eu falei. Se vocês tiverem dicas de como maquiar olhos, de um pincel que vocês acham super essencial, de uma dica incrível pra olhos pequenos, não esqueçam de deixar aqui no comentário. Eu aprendo muito com os comentários de vocês. E espero que vocês tenham gostado, e não só isso, eu espero que vocês tenham tirado alguma dica útil pra melhorar a técnica de vocês também. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um joinha. Tudo que eu falei vai estar listado aqui embaixo. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.